Boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Bom, é um prazer trazer o Dr. Caran aqui, é um dos grandes intelectuais de Bauru, na área jurídica, como advogado civil, da família, e toda vez que vem dá entrevistas memoráveis na TV Privé e o nosso telespectador gosta demais. Eu vou começar exatamente colocando para o Caran, que é sempre a maior preocupação da população brasileira hoje, é que as nossas leis são frágeis demais. E eu gostaria que você desse um toque nisso, cara. Realmente as nossas leis tinham que ser mais rígidas, aonde que elas podem serem flexíveis. Como que você, com toda essa experiência seu de jurista, enxerga as leis no Brasil? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite. É uma satisfação, uma honra estar aqui com você e poder debater com você e com a sua equipe, Duda. Bom, a questão é complexa, né? A sua pergunta ela é pequena, mas enseja uma resposta bastante complexa. Na verdade, nós estamos vivendo um momento de crise no Brasil hoje, terrível, crise terrível e sem precedente na história da República. No aspecto penal propriamente dito, realmente procede o que você está dizendo, ou seja, as leis são muito frágeis, mas por outro lado eu entendo que os aplicadores da lei, os juízes de direito em todos os níveis, poderiam dar interpretações um pouco mais educativas, mais pedagógicas, serem mais rígidos na própria aplicação da lei. Hoje a gente percebe as argumentações de delegados, de juízes, muitas vezes, no sentido de absolver porque a lei assim o quis. Depende, eu acho que dependendo tenho certeza, da fundamentação do aplicador da lei, ele pode condenar, mesmo havendo benefício em proveito do réu. Se aquilo suscitou uma comoção pública, uma repulsa social, por que não deixar o sujeito na cadeia? Não é? Eu penso dessa maneira. Na área penal, especificamente, onde nós estamos numa crise sem precedente. Na área civil, fica um tanto mais fácil de lidar com isso. Você acha que é mais tranquilo? Acho que é mais tranquilo. Na área civil, os juízes têm uma liberdade até muito maior, não é? Porque no processo civil brasileiro, no direito civil, vale o que está nos autos do processo. Nós chamamos isso, a doutrina do processo civil chama isso de... Se o advogado fez a coisa imperfeita, o cliente que paga o pato, aí você não tem a dúvida. Paga o pato. Sem dúvida nenhuma. E até condenado por litigância de má-fé, mesmo eventualmente por equívoco do profissional da advocacia. Mas a verdade formal no processo é a verdade que está nos autos do processo. Mesmo que for outra a verdade, mas para o juiz de direito, vale o que está ali. Já no juízo criminal, o juiz tem uma liberdade muito maior para interpretar a legislação. Por essa razão que eu respondo a sua pergunta, quer dizer, poderiam, considerando essa balbúrdia generalizada que nós atravessamos no país, que os juízes fossem, os delegados, se possam com maior rigidez, não é? No sentido pedagógico, evidentemente, não somente para enclausurar o sujeito, para tirar da sociedade, mas no sentido de mostrar realmente que a legislação não pode flexibilizar, pelo menos no aspecto criminal. Aonde que as penalidades podem serem flexíveis? Ou realmente o juiz, o árbitro tem que ser exatamente no pé da letra, como diz a legislação? Bom, eu não sou um criminalista, mas eu posso dar algumas abordagens para você. Por exemplo, nós temos no Código Penal as circunstâncias atenuantes e as agravantes, por exemplo, não é? Então, no contexto fático, quer dizer, nas circunstâncias fácticas, quem é a pessoa que infringiu, quais as circunstâncias da infringência da legislação? Por exemplo, você me permite, as regras de trânsito, hoje tão comentada e virou um horror isso na sociedade brasileira. Quer dizer, aplicar as regras com toda a rigidez oriunda do Código de Trânsito a todas as pessoas indistintamente me parece uma profunda iniquidade, uma injustiça absurda. Por quê? Porque as pessoas são diferentes. Nós estávamos comentando anteriormente aqui, antes de começar o programa, se você sai num final de semana para tomar um vinho com a sua esposa e jantar, por exemplo, que mal estará fazendo você, não é, à sociedade? Causará um perigo ou causa um perigo à sociedade? Não, me parece que não. Então, os policiais, os aplicadores da legislação, ou mesmo a polícia do modo geral, deve observar esses aspectos, na minha opinião. As pessoas são diferentes, portanto,
A regra não pode ser aplicada indistintamente para pessoas que são diferentes na sua formação, na sua periculosidade, eventualmente. Não é? Se são diferentes as pessoas, uma única regra não pode atingir a todos indistintamente, porque as pessoas são diferentes. Isso é princípio da igualdade, né? Aristóteles já falou isso. Verdade. Ô, caramba, hoje o país está abobalhado, com volume. Corrupção nesse país, acho que ela começou já desde a época do Império, quando D. João voltou para Portugal, levou as joias da coroa de volta. Acabaram com tudo. Está no Banco do Brasil. Mas hoje o volume da corrupção da Petrobras são números assim que eu, que tenho 71 anos, nunca tinha ouvido falar, né? Eu me lembro da corrupção do Ademar de Barros com o Chevrolet, aquele Chevrolet, outro de não sei o quê. O Quércia parece que foi o mais atiradinho um pouco, e etc. Bom, mas de repente viraram bilhões de dólares, é uma coisa assim astronômica. E surge a figura da delação premiada. Como você, como jurista, enxerga a promotoria usando isso para desvendar crimes? Quer dizer, compor com o que cometeu o erro para punir ou para conseguir desmontar um esquema montado por especialistas do crime. Bom, isso não é verdade. Esse Instituto Penal não é nosso. O Instituto já tem nos Estados Unidos e outros vários países. A Itália também, exatamente. Olha, é uma forma, Duda, de auxiliar o Ministério Público, é uma forma de auxiliar na apuração dos fatos delituosos, fatos criminosos. Eu acho, o que não poderia existir é assim, é uma grande premiação ao meliante, por exemplo, né, ao criminoso. Mas se tiver limite, às vezes aí também não compensa pro cara. Então, tem que ser alguma coisa que seja motivadora ao criminoso e ao mesmo tempo que ele não deixe de ser punido. Claro. Agora, eu acho que é um instituto muito importante, principalmente aqui no Brasil, nesse mar de corrupção que nós estamos vivendo. Barbaridade, para 5 gerações. Não rouba só para si. Rouba para filho, para neto, para absurdo. Estão devolvendo milhões de dólares. Não, quer dizer, tem já um se que vai viu. devolver 900 milhões de dólares. Olha, isso se propôs a devolver. Somos motivos de chacota no mundo inteiro. Mundo inteiro. Lamentavelmente. No mundo inteiro, realmente. Entristecedor. Uma vez eu estava no metrô na Alemanha e tinha uma argentina, hein, no metrô. A Argentina começou a me gozar da corrupção no Brasil. Como que se eles, né? Mas a deles são milhões de pesos, os nossos são bilhões de dólares. Né? Quer dizer, o brasileiro é lamentável. É uma lamentável coisa. o que está acontecendo. Você acha que o Código Civil ainda tem que ter outra mudança, cara? Olha, eu acho que nós perdemos. Em 2002 passou a vigorar o novo Código Civil, né? Em 2003, nós deixamos de contemplar alguns institutos que, no meu entendimento, poderia ser contemplado. O professor Miguel Reale, falecido, o grande idealizador do Código, justificou isso. Ao meu ver, com todo o respeito ao professor, mas me parece que não justificou muito. Por exemplo, a questão da fecundação in vitro, a reprodução assistida, como se diz, não foi contemplado. A questão do mercado online, por exemplo, hoje nós estamos no mundo virtual, no mundo satélite, não temos nada nesse sentido. Enfim, todos os aspectos virtuais, vamos dizer assim, de computadores, não houve contemplação nenhuma no código. Então ele é regido, esses detalhes, com todos os meandros do mundo informatizado, nós não temos nada específico. Todas as questões são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que não contemplou especificamente o mundo virtual, as relações contratuais do Código Civil também, que aborda esse mercado online. Então faltaram alguns institutos, na minha opinião, que poderiam sim ser contemplados. Mas eu não acho que precisa ser modificado o Código Civil, Duda. Eu acho que bastaria legislações esparsas, regulamentando essas questões do mercado online, de fecundações in vitro, e outros vários institutos. Na medida da evolução da sociedade, da tecnologia, novas regras deverão ser criadas e publicadas, enfim. De 2 anos para cá, o tema é a informatização da justiça. Como que está isso? Eu cheguei a entrevistar juiz que falou, meu Deus do céu, né? Como é um processo extremamente lento, né, cara? Bárbaro. Agora, mas como é que está
E isso já trouxe alguma rapidez para a justiça ou ainda não? Já sim. Eu no início eu resisti até quando pude, até porque eu não gosto muito desse mundo virtual e não tenho facilidade. Nessa minha geração para diante, nós não temos muita facilidade. Não sei se isso você está inserido nesse rol também. Mas sem dúvida alguma, Duda, foi muito proveitoso, muito importante. Celerizou sim os procedimentos. Nós, advogados, fomos grandes beneficiados com isso, porque hoje eu posso trabalhar sem gravata, posso trabalhar mais à vontade no meu escritório, né? Não preciso ter esse contato diuturno, como outrora, né, nos fóruns. Isso é muito desagradável, era muito desagradável. Hoje nós temos os protocolos, as distribuições, tudo por intermédio de uma pequena máquina no meu escritório. Normalmente a gente tem alguém, os estagiários, outros colegas que também nos auxiliam. Foi muito bacana. Claro que precisamos aperfeiçoar isso também, não é? Os juízes também, os membros do Ministério Público também resistiram no início, os colegas aqui de Bauru que nós conversamos, mas hoje todo mundo está... No mundo inteiro ela é informatizada hoje? Não. O Chile, por exemplo, não é informatizado. Eu ia perguntar da sua experiência no Chile. Não é informatizado também. Nos Estados Unidos Uma parte, alguns estados, porque nos Estados Unidos são estadualizadas as regras, né? Tanto as penais como as civis, etc. Então, alguns estados sim, os estados mais de ponta, mais evoluídos economicamente, sim, mas não todos não. Mas no Chile, Argentina, por exemplo, na Argentina estão começando também o procedimento virtual. Não é? Quer dizer que nós estamos à frente nesse sentido. Não é? Estamos à frente. Se bem, é importante ressaltar para você... aqui é eletrônica, né? Pois é, tá vendo? Estamos fazendo inveja aí a outros. Não, os Estados Unidos não, e a nossa aqui é Brasil, Venezuela... Deve ter alguém, né? Se beneficiando disso. Mas enfim, eu acho que foi, sem dúvida nenhuma, uma grande evolução e precisamos aperfeiçoar sim, porque os recursos do Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal, ao Superior, não estão andando como deveria andar. Não é? Eles continuam morosos, não é? Então precisa ser aperfeiçoado. Mas é novo ainda, o procedimento é novo, eu acho que nós devemos ter um pouco de paciência e acreditar que vai dar certo. Fala sobre essa experiência sua no Chile. Olha, isso para mim foi muito honroso, né? Sobretudo porque eu fui... Bom, isso surgiu, na verdade, pelos colegas meus mexicanos, né? O Rocha, que é um promotor, o procurador de justiça, o Luiz Otávio Rocha, foi meu precursor nisso. Ele que me apresentou isso há alguns anos para um colega mexicano, que teve aqui, inclusive, aqui na sua emissora também, há uns 2, 3 anos, exceto o Rogélio. E eu apresentei o meu trabalho de doutorado para ele, ele gostou, estava vendo e disse que tinha muitas coisas em comuns, a sociedade mexicana com a sociedade brasileira. E eu acabei indo para lá. Primeiro no México, comecei a fazer algumas palestras no México, dar algumas aulas, tenho ido todo ano para lá. E por intermédio desses colegas mexicanos, fui convidado aí também para estar no Chile, na Universidade Autônoma do Chile, uma universidade particular. E pela primeira vez na vida fui convidado e tive a ousadia de comparecer para falar num debate sobre ciências sociais e jurídicas. Lá eles não separam muito, ciências jurídicas faz parte das ciências sociais. Aqui, de certa forma, sim, mas lá é mais agregado isso. As universidades são universidades juntas, filosofia, ciências sociais e jurídica. Foi muito bacana, Duda, uma experiência absolutamente, inesquecível. O Chile vive uma situação de plena democracia hoje. Vive, mas com resquício militar. Ainda. Sim, eu diria para você, a impressão que eu tive, porque a minha estada lá não foi como turista, que é bem diferente, não é? Nós fomos para fazer esse trabalho junto ao mundo acadêmico, então você fica sabendo nuances, as questões intrincadas, mais detalhadas politicamente, a gente ficou sabendo. E foi muito engraçado que quando eu tive a primeira oportunidade, quer dizer, quando eu fui chamado para ir, convidado, me pediram para escrever um artigo. E eu escrevi um artigo, como a faculdade, mas eu não sabia, era à vontade o tema, isso é muito engraçado, inclusive. E eu acabei escrevendo um artigo, Faculdade de Ciências Sociais, Filosofia e Jurídicas. Fiz um artigo um pouco mais à esquerda, diríamos, mas muito realista, muito técnico. E quando eu cheguei lá, o professor que me recebeu, Antônio Munhoz, que vai vir aqui na sua emissora no mês de fevereiro ou março, se Deus quiser, olhava para mim e dizia assim: maestro, o senhor é comunista?
Eu disse, não sou, não, você é comunista, maestro, claro. E passou a me apresentar para todos os professores da universidade como comunista. E eles falam isso em boca pequena lá. Então ele falava assim, maestro, esse professor brasileiro comunista. E não adiantava eu dizer a ele que eu não era comunista, etc., pelo artigo, etc. E eles ficaram com medo, inclusive, me pediram para atenuar os termos assim que foi escrito esse artigo, temerosos. Você vê, dentro do mundo acadêmico, da docência chilena, havia um temor de um artigo que eu escrevi como brasileiro. Você imagina a própria sociedade, né? Vive o Chile hoje... A repressão deles foi uma coisa absurda, maluca, absurda. Né? Reuniram milhares de pessoas em estádios e fuzilaram. Absurdo, né? Absurdo. Que diria a Michelle Bachelet, né? que é uma... o pai dela, que teve sérios problemas também, etc. Mas, enfim, o Brasil de hoje, a gente vê ou melhor, o Chile de hoje é o Brasil da década de 80. Aquela década temerosa, no finzinho da ditadura, mas ainda com Golbery, ainda com Figueiredo, uma coisa bem pesada. E são muito policialescos, né? A gente vê aquela polícia chilena, tem mais polícia do que a gente na praça, os carabineiros, né? Todo Você lugar. Ficou quantos dias no Chile? Eu fiquei 4 dias. 4 dias, mas não vi nada, não passei. Fiquei dentro da universidade, debatendo e ciclo de debates, discussões sobre política chilena e jurídica, né? E brasileira. O meu papel foi levar para eles algumas experiências virtuosas brasileiras. E foi muito bacana, foi muito bem recebido. Os restaurantes de brasileiros lá, mas tem um restaurante de brasileiro lá, hein? Barbaridade. Você foi em algum ou não? Não, especificamente não, que eu me reporte. Mas fui em peruano, estava no Chile, mas comia comida peruana que eu não conhecia, que é muito saborosa, muito peixe, muito gostosa, muito bacana. Comi muito bem ali. Eu em Santiago fui assaltado. Você está brincando? Sério? Sai do Brasil para ser assaltado em Santiago? O nego me derrubou, tirou dólar do meu bolso e saiu correndo. Não, Saiu correndo. Menos problema. Um joga um em cima do outro e foi uma coisa... A mesma técnica brasileira. A mesma técnica, né? Só que aqui o brasileiro é toda hora, né? E podia tomar um tiro. Barbaridade, uma experiência terrível. Mas E segundo dizia, depois o cara do táxi falou, a gente aqui nessa praça é um atrás do outro. Não brinca, mesmo com os carabineiros ali. E você viu, os carabineiros são bravos, vigorosos. O cara saiu correndo, virou a esquina, eu corri atrás, já olhei, já não estava. Entrou em algum lugar ali que já era armadilha, né? Não daria dado tempo dele virar o outro quarteirão. Eu corri, cheguei na esquina, já não tinha mais ninguém na rua. Puxa vida, uma ligeireza, sujeito expert mesmo, pós-graduado. Mas E na Universidade de Guadalajara, ainda você continua com o contato lá? Continuo. Eu devo ir esse ano para lá novamente. Eu faço algumas aulas na Universidade de Guadalajara e as suas unidades agregadas, que também tem sido uma experiência absurda, viu, Duda? Muito bacana. E, sobretudo, para a gente poder fazer um ciclo de discussões sobre as legislações. Guadalajara você já foi quantas vezes? 4 vezes. Eu não sei se você sentiu isso. O Picolé, que jogou no Noroeste, é ídolo até hoje. Não, é verdade. O Picolé... É verdade. Eles adoram o futebol brasileiro, adoram os brasileiros, né? Barbaridade, é uma coisa... O México joga com o Brasil, dá um cacete desgraçado e adora o Brasil, né? Que coisa. E que povo alegre. Demais. Primeira vez que eu fui no México, porque a imagem que a gente tem, você que já foi várias vezes, vai falar melhor que eu. Eu fui 2 vezes só. A imagem que você tem do mexicano quando você chega a primeira vez é a imagem de filme americano. O americano roubou tudo dele, roubou o Texas, roubou tudo. Então, os filmes americanos, o mexicano é um vagabundo com sombreiro na cabeça, cuspindo no chão, né? A hora que você chega, você encontra um povo orgulhoso da origem deles, dos astecas, alegre, e adora o Brasil. Adoro o Brasil. São muito felizes e eles dizem que estão... Só ri, né? Eles falam que são iguais a nós brasileiros, felizes como a gente. O único problema deles é que os macula
Lula é estar mais próximo dos Estados Unidos. Esse é o grande problema mexicano. Mas hoje o tráfico entorpecente dominou o México, né? Barbaramente, barbaramente. Que coisa. Nós tivemos um episódio, quem esteve comigo lá apresentando um trabalho também foi o Dr. Roberto Lemos, que já não está mais aqui, juiz federal, hoje está em Santos, meu querido amigo. Ele escreveu um trabalho sobre os índios, né? E eu levei esse trabalho para os colegas, a pedido dele, adoraram o trabalho do professor, porque o México é indígena completamente, tem 100 e poucos dialetos e tribos e coisa impressionante. E preserva. Você esteve na Cidade do México também? Tive também. De passagem, mas conheci. E o professor, nós tivemos andando de uma universidade para outra, Ocotlán para Guadalajara. Ocotlán é uma pequena cidade, tem uma unidade da universidade. E fomos abordados pela Polícia Federal, por determinação do Calderón, na oportunidade, por causa do tráfico entorpecente. O doutor Roberto fotografou o carro da Polícia Federal. Da nossa ou da deles? Não, de lá. E apesar do motorista ter dito para nós, não fotografem a polícia mexicana, que eles estão com a determinação de mandar parar e investigações, e cria-se um problema. Mas nós estávamos ali também como turista, passeando um pouquinho, no momento de lazer que nós tivemos. O doutor Roberto fotografou, eu também fotografei, mas não deu outra, Duda. Dali 5 minutos nos fecharam, imagina, o doutor Roberto, juiz federal, só que lá não é nada, né? Eu também não somos nada lá em outro país. Fomos fechados, abordados com fuzis, com metralhadoras, fizeram nós descer. Até provarmos que nós éramos professores brasileiros que estávamos lá a convite do governo de Jalisco, já nos investigaram, fizeram tudo, criou-se um problema terrível. Hoje continua dessa forma. As informações que eu tenho de Guadalajara, dos colegas, é que continua rigorosíssimo, freio curto, por parte do governo na sociedade, por conta exatamente do tráfico entorpecente. Mas, lamentavelmente, o Brasil ainda não chegou nisso e não pode chegar, né? Quer dizer, o tráfico realmente no Rio, naquelas zonas de morro e tal. Mas, de uma certa maneira, o tráfico no México, ele já se infiltrou no meio político, totalmente, empresarial, e eles matam mesmo, né? Matam, penduram em viaduto. Exato. Eles são assim. Corta as cabeças, exatamente isso, eu já tive informações. É mais no norte, na verdade, é mais na divisa com os Estados Unidos, né? Mas está tomado, todos os setores está tomado pelo tráfico entorpecente. É muito triste isso. O Pedro Valentim... Pedro, querido, Pedro ex-aluno, foi meu aluno, né? Doutor, setores da OAB estão criticando o novo Código de Processo Civil que entrará em vigor a partir da semana que vem, alegando que os advogados vão perder em algumas instâncias para recorrer para seus clientes. O senhor concorda com essa afirmação ou é um conservadorismo da categoria? Eu não acho. Alguns aspectos do código, aqui nós temos pouco tempo para falar sobre isso, é um tema que me agrada muito, até porque eu tenho feito algumas palestras sobre o novo código, mas eu não acho que houve perdas. Eu acho assim que caímos no atecnismo, vamos dizer assim, tornou-se muito menos técnico o Código de Processo Civil. Eu acho que isso pode, sem dúvida, Duda, comprometer a igualdade no tratamento das partes em juízo. Essa é uma preocupação, mas só nesse aspecto. Não creio que os advogados perderão, não vi um dispositivo específico que pudesse causar algum problema realmente à categoria dos advogados. Acho sim que a OAB poderia ter tido uma participação maior na elaboração do código. Não é? Mas perdas assim sensíveis, não creio que isso vá ocorrer. Cara, quero que você se apegue exatamente nos cursos de Direito. Eu, que milito e ensino a minha vida inteira, vejo lamentavelmente, nos últimos 10 anos, como que piorou o ensino superior no Brasil, né? Sabe, inclusive as escolas federais, hoje você tem aluno que entra em federal, frequenta 6 meses, abandona, porque não tem nem professor, não tem, principalmente cursos novos. No Paraná eles abriram umas 10 faculdades de engenharia, no ramo de engenharia. Tem federal em Pato Branco, Medianeira, aonde tinha estadual, abriram federal também, de engenharia e um montão de coisa. Como está na sua ótica as faculdades de Direito
E qual a importância do exame da ordem e que outras profissões também tivessem um exame de avaliação dos profissionais? Bom, eu acho que os cursos de Direito, Duda, é um projeto petista isso, quer dizer, no sentido da popularização ou possibilitar o acesso a todos, mas o critério foi errado, porque não mediram, não dimensionaram exatamente quais são os locais para se possibilitar a abertura de cursos. Não é? Quer dizer, nós temos aqui na nossa região hoje um absurdo de faculdade de Direito. Quer dizer, houve um estudo prévio no sentido de se a cidade ou a região comportaria um número de profissionais na militância. Quer dizer, houve um comprometimento efetivo da categoria dos advogados por conta da abertura absurda do número de faculdades. Esse eu acho que faltou critério, esse aspecto especificamente. Agora, se falta critério, e não é só para o curso de Direito, outros cursos também, como o curso de Engenharia, o curso de Pedagogia, o curso... não, Pedagogia até tem poucos, né? Voltou agora com tudo. Economia, foram cursos, a Psicologia, foram maculados pelo número excessivo de abertura de cursos. E agora querem fazer com Medicina, quer abrir 40, 50 faculdades de Medicina. Então, essa acessibilidade, quer dizer, tem não um lado pode ser positivo da democratização, né? Sim, mas com critério... Mas temos que preservar a qualidade. Claro, também, com critério muito acirrado, não tenha dúvida. E por essa razão, só para completar a sua pergunta, eu acho que os exames de habilitação são muito importantes e não deveria ser extensivo a outras várias categorias profissionais, a outras várias áreas da ciência, sem dúvida nenhuma. A medicina está em discussão, essa questão até hoje, me parece, de estabelecer um critério. Eu acho muito positivo, não sei se a classe média concorda com isso, mas eu acho que é importante sim para vamos dizer, para seletar melhor isso no mercado, filtrar melhor o número de profissionais. Você vê com bons olhos, então. Vejo com uma necessidade. O Artêmio Caetano, querido Artêmio, nosso grande campeão mundial, né? Ele faz uma pergunta aqui. Primeiramente, gostaria de manifestar o imenso apreço que tenho pelo Dr. Caran. E pergunto, se por um lado as instituições do Ministério Público e da Polícia Federal gozam de prestígio pela atuação, não se vê o mesmo com o atual quadro do Supremo Tribunal Federal, que tem sido muito questionado. Como o senhor Perfeito. isso? Bom, Artêmio, um querido Artêmio, um abração para o Artêmio Caetano, meu amigo. O Artêmio fez direito também? Meu amigo, não. Eu acho que não, pelo menos. O Artêmio é bem mais velho que eu falo isso para ele fica aborrecido comigo. Mas é meu querido amigo. E é muito interessante esse questionamento do Artêmio e tem explicação para isso. Os membros do Ministério Público passam por um concurso de provas e títulos, os membros da magistratura passam por um concurso de provas e títulos, e os membros do Supremo Tribunal Federal são eleitos, indicados, né? São indicados, notável saber jurídico e reputação ilibada. Qual é esse critério? Qual é o tamanho desse critério? Qual é a dimensão disso? Então são nomeados. O próprio governo atual, agora com a aposentadoria, vão ter a maioria absoluta, quase que a totalidade dos ministros indicados pelo governo PT. Quer dizer, isso não pode ser correto, e não é justo isso. E as corrupções aparecem quando fica muito tempo no poder, né? E fica muito tempo no poder, o Supremo fica colocado por quem ficou muito tempo no poder. Sem dúvida nenhuma. Esse critério precisa ser alterado. Eu acho que precisa ser alterado e quem tem no mundo inteiro não é assim, né? Não saberia te dizer prontamente. Dos Estados Unidos, sim. Não Mas não pode ser assim. Eu entendo que a própria categoria da magistratura, eles devem ter uma participação decisiva nessa questão, não indicação política por parte do presidente da República. Isso me parece um erro crasso na indicação de profissionais para o Supremo. E aí acaba levando todas essas críticas da sociedade e com muita razão. Mas realmente a imagem do Supremo hoje, em termos de população, é negativa, né, cara? Do Supremo Tribunal Federal. Com todos esses problemas, me parece que está bastante arranhada, bastante maculada, muito. Sem dúvida alguma, viu, Duda? O Reginaldo é engenheiro, ele pergunta, doutor Caran, se o Código Civil e Penal está mais que ultrapassado, obviamente isso serve de interesse para alguns, por isso nunca é mudado. Como o senhor avalia a atuação do Judiciário de forma geral, e especialmente Bauru? Se você vê corporativismo e qual a probabilidade de se reverter uma decisão judicial na Justiça de Bauru? Bom, são várias perguntas em uma, né? A primeira parte, por favor, Dona.
Me socorra. Ele pergunta... Doutor Caran, o Código Civil e Penal está mais que ultrapassado. Não, o Código Civil não está ultrapassado, não. Eu mencionei os dois aspectos aí apenas porque deixou-se de prever, mas o Código Civil nosso é muito bom, contempla vários aspectos. Direito de família foi um avanço no direito de família, inclusive abordando a questão das uniões estáveis e discussões sobre uniões homoafetivas também. Vários aspectos muito evolutivos. Na parte contratual também foi uma evolução bastante grande. Agora, o Código Penal, sem dúvida nenhuma, precisa de reformulação urgentemente. Não só no Código Penal, como na Lei de Execuções Penais, o que é mais urgente e mais premente. Por conta de toda essa bandalheira que a gente vê. E essa colocação dele, você vê corporativismo na justiça? Olha, é difícil dizer isso, até mesmo se eu achasse, talvez por elegância, eu não diria. Mas eu não vejo isso. Ele pergunta aqui na cidade de Bauru, por exemplo, nós temos assim um excelente poder judiciário, juízes altamente capazes aqui na nossa região, membros do Ministério Público têm sido muito bacanas, têm sido muito ativos. Aliás, o Brasil só não acabou ainda por conta do Ministério Público e por conta da imprensa brasileira, que tem feito um trabalho exemplar. E da Polícia Federal. Sobretudo, esqueci meu querido Fázio aqui, esteve aqui contigo outro dia. Muito bacana. Não, o Fázio é uma estrutura moral para a cidade muito grande. Mas eu falo ela mesmo em nível nacional. Ela teve alguns tropeções na sua história, mas logo em seguida eles... Sim, fenomenal. Fazem um papel fenomenal. Fenomenal. Esses juízes do Paraná aí, eu já conheci ele de nome. Juiz federal, que está à frente da Lava Jato. Caramba. Fenomenais. Os juízes federais, os juízes, do modo geral, os concursos são muito acirrados, o critério de recrutamento é muito sério. Tem que botar uns 10 segurança para ele, viu? Da Polícia Federal também, o sistema de ingresso na carreira é muito sério mesmo, sem dúvida. O doutor Natanael é advogado. Natanael, amigo, você conhece ele, conheço, já nos questionou. Eu já falei para Nádia, vou trazer o Natanael aqui, que eu não conheço o Natanael pessoalmente, viu? Ele tem colocações... Importantíssimo, um grande pensador. Nádia, agenda o Natanael e o Pedro Valentim, 2 advogados. Aí eu estou desgraçado no o meio. Pedro vai virar uma metralhadora giratória. Pedro é bom, o Pedro é uma pessoa Pedro. que... O novo Código do Processo Civil entra em vigor no ano que vem e corta alguns recursos de defesa nas instâncias STJ e STF. Portanto, os clientes perdem sim mais recursos. Um monte de gente para prender em Bauru e decretam a prisão do ISO, que já tinha cumprido a pena. Mas isso é verdade, que barbeiragem, não? Saiu, foi divulgado ontem pelo órgão de informativo, é verdade. Mas a pergunta dele, especificamente, ele fez... Ele está dizendo que perdeu a chance de fazer recurso, sim, ele acha que... Sim, é verdade, mas o problema é o seguinte, o propósito do Código de Processo Civil, esse novo, que vai passar a vigorar brevemente, o Duda, na verdade, como o Estado viu que ele é incompetente para possibilitar a rapidez na tramitação dos processos, o que fez o legislador, por determinação do governo também? Procurou extirpar alguns recursos no sentido de viabilizar ou dar um andamento mais rápido ao processo. Agora, eu concordo parcialmente com o Natanael, porque alguns recursos, como o chamado embargos infringentes junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi extinto pela nova codificação, era um absurdo. As câmaras do Tribunal de Justiça são formadas por 3 juízes. Se são 3 juízes, exatamente para que tenha o voto minério, para que não dê empate. Se você reverte por 2-1, você pode impetrar ainda o chamado embargos infringentes para mudar a opinião daquele voto vencido. Quer dizer, é um absurdo. Isso realmente acaba levando a uma morosidade absurda. Mas eu acho que o problema maior é o seguinte, é dar dinheiro ao Poder Judiciário, é sofisticar, preparar melhor, dar condições, recursos humanos, tecnologia. Isso efetivamente vai levar a termos um Poder Judiciário mais sério e mais efetivo. Essa é a questão central. Vamos terminar pedindo a tua opinião do que aconteceu na França, que absurdo, né? A França sempre foi o berço das liberdades na história do mundo, né? Quer dizer, tudo começa e termina na França. A hora que ela virou socialista, o socialismo começou a morrer no mundo. É verdade. Mas a coisa... gozada. Agora,
Até aonde, por exemplo, né? Quer dizer, o direito do francês, tudo, desde liberdade sexual a tudo, o francês sempre foi À frente. à frente de tudo, né? Política e modelo de como viver emitindo a sua opinião. Ninguém tem que ser condenado por emitir a opinião. Mas na hora que se toca, como é que você vê isso? Na hora que os caras fazem piada. Quer dizer, não é nem pelo precursor, é pelo próprio imagem teológica desses grupos, quer fanáticos ou não, né? É a mesma coisa. Falar mal do Papa é uma coisa, mas falar mal de Jesus Cristo é outra. Né? Sem dúvida. Se eu fizer alguma brincadeira com Jesus Cristo, falar Papa que está aí, falar mal do... Agora, até que ponto você enxerga que tinha que ter um código moral disso ou liberdade tem que pagar esse preço? Liberdade é liberdade e todo mundo tem que aceitar o que o outro fala, independente da afronta que está fazendo. Esse é um tema polemicíssimo, né, Duda? Quer dizer, a liberdade de informação, de veiculação, qualquer tipo de material jornalístico, é muito bonito teoricamente. Nós temos o artigo 220 da Constituição Federal, a mais ampla liberdade de informação dos meios de comunicação. Agora, eu acho que tem que ter, só que tem que ter critérios mais rígidos, não digo censura, mas tem que haver punições severas, exemplares para o órgão de informação, para chargistas, para cineastas, que extrapolar esse limite. Né? Eu não sei dizer para você exatamente esse limite, e não dá para legislar isso, você botar limites, dimensionar. Qual é o limite? Pois é. Agora, considerando a intolerância do mundo, os problemas relacionados ao Corão, os muçulmanos, as coisas todas, eu acho que eu precisava ter um pouco mais de cuidado em divulgar determinadas coisas. Eu estou dizendo sem conhecimento de causa. Os caras da revista que é isso? Barbaridade, que coisa, não? Acho que precisava tocar de uma outra maneira. Estou dizendo para vocês sem conhecimento de causa, que eu nem vi as charges, não tenho um juízo próprio. Mas eu acho que precisaria ter um pouco mais de cuidado com essas questões, já que esse pessoal é deslocado mesmo, né? Esses isolados, muçulmanos isoladamente. Os terroristas também, eles até aproveitam a situação para plantar divergência também. Às vezes até está usando proposital, exatamente, a religião por uma maneira, né? Para causar um distúrbio maior. Mas a intolerância no mundo chegou a um ponto de insuportabilidade total, não, Duda? Eu também estou pasmo com isso. E nós precisamos de uma nova ordem, não é só no Brasil, nós vamos falar muito do Brasil. Você fez uma pergunta agora de fora, mas eu acho que nós precisamos no mundo uma nova ordem, uma nova direção, sob pena de não conseguirmos subsistir, preservar a espécie humana. Concordo. Urgentemente, e principalmente nos países terceiros mundo. Não só a ordem ecológica, uma ordem moral. Uma ordem moral, ética, de conduta, de comportamento. Eu acho que esse é premente. É para amanhã. Nós temos que sentar e discutir, e aí contamos muito com vocês da imprensa para suscitar essas discussões e estabelecer parâmetros de boa convivência, de harmonia. Essa é a nova ordem que nós devemos procurar, na minha opinião. E a França, historicamente, desde o século XVII, XVIII, ela sempre está na frente das liberdades individuais, né? O francês é ruim de briga. Na Primeira Guerra ele apanhou, na Segunda ele apanhou. E ele não se dá com os ingleses. Os ingleses foram lá, libertou eles nas duas vezes, né? No fim do século XIX. De para guerrear eles são ruins, mas de papo eles são bons, hein? E às vezes levemente arrogantes, né? Muito arrogante. Você não pode falar inglês com eles, você não pode pedir duas vezes, você não pode pedir uma informação. Não. E um país, em Paris especificamente, que é um local turístico. Você não sabe o que aconteceu comigo? Eu pisei no pé de uma mulher dentro do metrô em Paris. Ela faltou... Quase vai para a polícia em Paris. E ela conversava com os outros, achando que eu não estava entendendo, que era um absurdo. Agora a França estava invadida por turistas. Nossa! Ela, né? Entendeu, né? Aí eu comecei a falar bobagem para ela em português. Falei, mas ela não entende português, né? O pessoal que estava comigo dava risada, né? Aqui ela estaria enquadrada, com esse comentário dela, estaria enquadrada em algum tipo penal aqui. Pelo amor de Deus. Que horror, realmente. Mas também deu um pisão forte no pé dela. Aí deu um segundo depois. Pesando 100 quilos. Até mesmo em restaurantes, quando você... desculpa, mas não teve jeito. A mulher ficou
uma fera. Até mesmo pagando em restaurantes, você às vezes é ironizado, aquelas conversinhas, aquelas puxadinhas de boca. Você sabe, é gozado. Em Paris é assim, no interior da França o povo é melhor. Verdade. Inclusive, eu me lembro do Peninha, que morou muitos anos lá. Toulouse. O Peninha me falou isso e realmente é verdade. No interior, o francês é mais cordial. Agora, em Paris, eles não têm a menor paciência de te indicar um lugar. Nós do interior somos melhores. Mesmo. Mas não tenha dúvida. Caramba, o que você gostaria de falar mais para o nosso telespectador? Eu gostaria de agradecer muitíssimo, mais uma vez, a oportunidade que nós temos aqui de estar debatendo, de estar polemizando alguns temas de importância. E o propósito nosso realmente é procurar por essa nova ordem, não só brasileira, mas uma ordem mundial, no sentido de fazer com que a gente consiga cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos, num mundo melhor, num mundo mais harmônico. Mas eu acho que para isso também nós temos que nos empenhar, cada um fazer a sua parte, não é parar de exigir tantos direitos e cumprir os seus deveres, eu acho que isso é muito importante, sobretudo para nós brasileiros, e sempre nos postarmos criticamente em relação às coisas, sempre delatarmos, procurando delatar os fatos, procurando pela imprensa, procurando pelo Ministério Público, não aceitando atrocidades, barbaridades, abusos. Eu acho que só assim nós vamos conseguir aperfeiçoar a democracia brasileira e fazermos um Brasil melhor. Cara, sempre é um prazer falar com você. Obrigado pela oportunidade. Obrigado pela entrevista, viu? Bom, eu agradeço. Semana que vem só tem entrevista boa, hein? Nós terminamos essa aqui só com gente de primeira linha. Semana que vem, olha, que espetáculo. Acompanha semana que vem as entrevistas que eu vou fazer força para não faltar nenhum dia. Porque essa época de fechamento de matrículas em todas as escolas minhas me dá um trabalho. Estresse tremendo, né? Você tem que mexer em corpo docente, tem que mandar embora o que não conseguiu tirar umas fériasinhas esse ano? Não, nessa época eu não tiro mesmo. Verdade. Eu tiro em abril, agora eu saio um pouco, setembro. Melhor para viajar. Aí já o circo está montado outra vez, aí você sai. Eu agradeço a sua audiência, continue ligado aí nos horários alternativos da TV Presente. Tchau.